Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Queria agradecer a participação de vocês, dar as boas-vindas. Meu nome é Fabiana, atuo aqui como secretária de financiamento da Ancine, e para a gente esse webinário é uma ação que a gente está pensando agora como um novo momento do atendimento da Ancine para os proponentes, né, dos projetos, para os proponentes que pretendem se inscrever nas chamadas. A gente vem com essa ação tentando, então, ampliar o nosso acesso, ampliar a nossa possibilidade de comunicação com vocês, e estamos aqui disponíveis para, então, apresentar um pouco das chamadas e tirar dúvidas em relação aos quesitos dos editais, ao que consta nos editais. Então, uma coisa que eu gostaria de esclarecer aqui para vocês é que o objetivo, então, do nosso trabalho aqui hoje é, de fato, esclarecer o que está nos editais. A gente acolhe com muita alegria e satisfação as opiniões sobre alterações nos editais, sobre novas proposições de ideias de ações, de regras, mas esse não é o fórum. Então, caso alguém tenha sugestão, pode enviar para a Secretaria de Financiamento, STEF, sef@ancine.gov.br, no caso de, não concordo com essa regra, acho que deveria ser diferente, tenho outras ideias, então vocês podem mandar um e-mail para isso, para esse endereço. O propósito aqui hoje é a gente tratar das regras desses editais que estão publicados. Para que vocês entendam um pouquinho, a Secretaria de Financiamento, ela engloba duas grandes áreas, a Superintendência de Fomento e a Superintendência de Prestação de Contas. Então, hoje aqui, a gente está com a equipe da Superintendência de Fomento para apresentar esse material para vocês. Então, a gente tem aqui a superintendente Laís, a superintendente adjunta Clarice, e aí elas vão apresentar as coordenadoras e a equipe que está aqui dando suporte, que vai apresentar o material para vocês. Desejo a todos um ótimo trabalho e sucesso nos projetos. Laís, o seu áudio está... Só espera um pouquinho. Obrigada, Fabiana. Eu sou a Laís, superintendente de fomento. Eu estou aqui junto com a Clarice. Nós vamos apresentar um pouquinho sobre os editais de SWAT. No chat, nós teremos aqui ao lado a Bárbara, que é coordenadora substituta da coordenação de enquadramento e aprovação, que faz a operação dos editais de desempenho comercial e artístico, e também mais pessoas da equipe que vão tirar as dúvidas durante a nossa apresentação por escrito, né? A gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis, que sejam gerais e atendam, né, a mais de um caso. Essas perguntas elas vão ficar todas publicadas aqui ao lado no chat. Se houverem questões muito específicas sobre os projetos, né, casos que não sejam amplos, que fujam aqui ao básico, a gente pede para que encaminhem para os e-mails de atendimento desse edital, e vamos dar prosseguimento, então, à apresentação. Vamos começar, então, os tópicos que a gente vai abordar hoje. São o funcionamento geral das chamadas de desempenho, quais são os participantes elegíveis. Depois vamos falar sobre o desempenho comercial, falando sobre metodologia de pontuação e quais são as etapas de seleção. Depois do desempenho artístico, também vamos tratar da pontuação e das etapas de seleção. A Clarice vai detalhar mais sobre o funcionamento do sistema de registro de premiações e participações em festivais. E, por fim, vamos falar sobre um pouquinho só sobre a destinação dos recursos, então, para os proponentes contemplados.
Primeiramente, onde que vocês podem encontrar os editais? As nossas chamadas públicas do FSA, que são operadas na Ancine, elas ficam disponíveis no site do agente financeiro BRDE, nesse endereço que está aqui na tela. E, especificamente, as 2 chamadas que a gente está tratando, né, desempenho comercial e desempenho artístico, elas ficam dentro das chamadas de produção, né, de investimento. E na página de cada uma você vai encontrar edital, anexos, um FAQ com as principais dúvidas, guia de acesso ao sistema SAD, manual de uso do RPPF, toda a documentação complementar. E também é nessa página onde vão ser publicados os resultados e os avisos eventuais que possam ter. Esse webinário aqui ele vai ficar depois disponível no YouTube, no site da Ancine. Então, vocês vão ter a oportunidade de rever essa apresentação aqui muitas vezes, depois no futuro. Como funcionam, então, os editais de desempenho de forma geral, tá? Eles têm uma etapa de seleção e depois a etapa de destinação. Na etapa de seleção, sempre a gente vai ter um beneficiário indireto. É aquele agente econômico que vai ser, de fato, avaliado pelo seu desempenho pregresso. No caso, a gente tem editais para produtoras e para distribuidoras. O de distribuidoras já foi encerrado, o resultado foi publicado ontem, e agora nós temos 2 chamadas para produtoras. Então, as produtoras elas precisam se inscrever. Nesse edital vai ser avaliado, então, uma pontuação em relação ao seu desempenho comercial ou artístico de um período anterior. Então, cada chamada vai contemplar um intervalo temporal específico. Esse desempenho, que seja, né, a receita bruta da bilheteria ou as participações e premiações em festivais, ele é convertido em pontos, e esses pontos vão, no final, ter uma equivalência em valores monetários. Então, a cada produtora contemplada vai ser atribuído um recurso financeiro. Esses valores, eles ficam, então, escriturados em uma conta automática dentro do nosso sistema, né, o sistema SAD, Ancine Digital. Nessa conta automática funciona como uma conta, um prêmio, né, uma conta pré-paga. Você tem ali valores e o beneficiário direto é aquele que pode escolher os projetos que vão receber o dinheiro. Então, com base no seu desempenho passado, você recebe uma premiação e essa premiação você pode investir em novos projetos, né. Então os projetos que vão receber depois esses valores são os beneficiários diretos, que a gente chama no edital. Então, aí a gente está na etapa de destinação, né? Encerrado essa primeira parte do edital, todo mundo vai receber o dinheiro na sua conta dentro do sistema Ancine, e os beneficiários diretos são aqueles que vão, de fato, né, receber os recursos. No caso dos editais em andamento, o beneficiário direto, ele pode ser o mesmo beneficiário indireto. Então, uma produtora pode destinar ela mesma, né, recursos para os seus projetos, ou pode colocar valores em projetos dos seus coprodutores, parceiros, de terceiros, desde que atendam aos requisitos básicos, né, qualquer projeto pode receber valores dessas contas. Então, o beneficiário direto é aquele que vai fazer todo o trâmite do projeto que vai receber a destinação. Ele vai ser o proponente, ele vai fazer as inscrições, ele vai ser o contratante com o FSA, ele que tem que prestar contas. Então, o beneficiário indireto, na verdade, ele vai receber esses valores com base no seu desempenho e ele vai ser como se fosse um investidor nesses projetos depois. Os recursos financeiros disponíveis, então, a chamada de desempenho artístico, ela tem 60 milhões disponíveis e a de desempenho comercial, 120 milhões. E quem pode participar? Então, os participantes elegíveis. Para os beneficiários indiretos, nas 2 chamadas, podem pontuar, então, as produtoras brasileiras independentes, que estejam com registro regular, né, classificadas dessa forma na Ancine, que possuam aqueles quinais de produção, né, que qualificam como produtora. E os beneficiários diretos também são as mesmas produtoras, então brasileiras independentes, também registradas na Ancine, também com esses quinais de produção, são os mesmos, né, dos últimos editais que a gente está trabalhando já há um tempo. No caso do beneficiário direto, se já houver projeto aprovado na Ancine ou se já houver algum contrato com o FSA, tem que ser a mesma produtora de todos os projetos, de todos os contratos, né, como também
em qualquer outro edital do fundo. E a beneficiária direta, ela pode, né, novamente, ser a mesma produtora beneficiária indireta. Então, os recursos podem ser destinados aos seus próprios projetos. Em relação aos projetos, as duas chamadas, elas só permitem destinação para obras de produção, então não pode desenvolvimento, não pode comercialização, e tem que ser para obras cinematográficas, ou seja, voltadas para o segmento de salas de exibição, né, na primeira janela, e devem ser longa-metragem de ficção, animação ou documentário. O projeto, antes dele receber a destinação, então, quando chegar, né, na hora da destinação, ele vai ter que ter aprovação para captação de recursos federais, conforme a Instrução Normativa 158, e ele também pode estar em qualquer etapa de produção, pode ser um projeto que já esteja em finalização, pode estar no início, no meio, não importa, não pode só estar concluído, né, que é a emissão do CPB. Então, até a data da proposta de destinação, ele não pode estar concluído. E agora, então, eu vou falar um pouco sobre a chamada de desempenho comercial. Em relação à pontuação, né? Que obras que são elegíveis para pontuar? Então, dos beneficiários indiretos que vão se inscrever, como que vai ser feita essa pontuação? Então, as obras que vão pontuar na sua carteira de projetos, né? São aquelas que atendam simultaneamente todos esses critérios. Devem ser obras brasileiras, independentes, constituintes de espaço qualificado, né? Isso a gente vai ver conforme o registro delas na Ancine. Elas devem ter o CPB emitido entre 2016 e 2022, né? 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2022, e devem ter um CRT válido para o segmento de salas de exibição no intervalo de 2018 e 2022. Então, as produtoras que tiverem obras que atendam a essas 4 características, né, vão receber algum tipo de pontuação. Como? Né, baseado na receita bruta de bilheteria no mercado de salas de exibição, então, no território brasileiro, também nesse intervalo de 2018 a 2022, conforme isso está constando no sistema SADIS. Né? Esse sistema é o sistema que é utilizado conforme a obrigação regulatória da Instrução Normativa 156, e é a partir dele que a gente extraiu os dados de receita bruta de bilheteria no dia anterior à publicação da chamada. Isso significa que, se houver qualquer alteração no sistema posterior à data de corte, né, de extração dos dados, não poderá ser considerado. Então, aqueles recursos declarados ali, aquela receita declarada nesse dia, é a receita que vocês vão encontrar disponível no sistema quando fizerem a inscrição. Então, como funciona, né? Bom, aqui os demais requisitos, metodologias, fórmulas de cálculo de pontuação, tudo isso fica no anexo 2 da chamada pública. Né? Quando vocês entrarem e se inscreverem no sistema, vocês vão encontrar ali todas as obras elegíveis já com o valor de receita declarado, né? E a pontuação que ele representa. Agora, qual vai ser o valor monetário de cada ponto? Né? Como que a gente converte os pontos em recursos depois para os vencedores? Esse cálculo a gente só vai conseguir ter, né, o valor de cada ponto ao final, porque ele é atribuído de forma a contemplar todos os projetos, todos os inscritos, então ele é distribuído por uma razão da pontuação total dos inscritos. Depois de ponderado por todos os inscritos, a gente coloca um limite de 15%, né, de valores por grupo econômico na chamada, e, ao mesmo tempo, aqueles que recebem menos de 250 mil, que é o valor mínimo, a pontuação deles, né, o valor deles é redistribuído entre os demais. Então, é assim que a gente chega no resultado final. Então, o valor do ponto a gente só vai ter com o resultado depois da chamada. Então, vocês vão ver ali a receita das obras, a pontuação, mas ainda não vão saber quanto que isso vai corresponder em valores monetários. Então, as inscrições, elas são feitas pelo sistema Ancine Digital. Esse é um edital que não precisa se inscrever no BRDE nesse momento. Tudo é feito no sistema Ancine Digital entre 5 de março e 3 de abril.
no site do BRDE da chamada, que eu coloquei que tem o edital, os anexos, ali também tem um manual que mostra o passo a passo dessa inscrição, as telas, como preencher, como enviar os recursos, tudo deve ser feito por dentro do sistema SAD. Dentro do sistema também você pode fazer a transferência da pontuação. Como funciona? Atualmente, a pontuação ela é atribuída automaticamente ao requerente do CPB. Então, você vai enxergar ali dentro do SAD só aqueles CPBs que, né, correspondem aos critérios pré-definidos e dos quais você é o requerente. Então, pode até ser que a sua produtora seja coprodutora ou tenha direitos patrimoniais em alguma outra obra, que também seria elegível, mas ela não vai aparecer para você, só os requerentes são pontuados. Porém, é possível solicitar esses pontos, né? Mas tem que ser de comum acordo com o produtor requerente. Então, ele tem que ceder por um termo, né, expresso e por escrito entre as partes, ceder os pontos para o coprodutor e deve ser acompanhado de um contrato de coprodução. Para pontuar, então, através de transferência de pontuação, você deve apresentar um recurso por dentro do sistema, também é uma funcionalidade do sistema que está explicada no nosso manual ali, no site do BRDE. Então, a transferência de pontuação ela tem que ser solicitada via recurso, acompanhada de contrato de coprodução, né, entre o requerente do CPB e a sua empresa, e um termo de anuência expresso cedendo os pontos para os fins dessa chamada. O prazo para solicitar o recurso, né, ou a transferência de pontuação é o mesmo da inscrição. Tudo é feito em uma etapa só. Você vai entrar, você vai se inscrever, você vai apresentar os eventuais recursos, porque você já vai ver as suas obras ali, vai solicitar transferência de pontuação, se for o caso, tudo por meio do SAD até o dia 3 de abril. Tá, no dia 4 de abril, esse sistema já não está mais disponível. Aí é o tempo que a Ancine vai começar a apurar o resultado final. O resultado final, então, depois de apurado, feito o cálculo do valor do ponto, distribuição do ponto dos valores entre as empresas elegíveis, isso é publicado no site da Ancine e do BRDE, ali na página da chamada, e também no Diário Oficial da União. Vai ser, então, as empresas e o valor que vai ser escriturado nas contas automáticas, né? No mesmo dia ou no dia seguinte da publicação no Diário Oficial, já vai estar disponível no sistema SAD essa conta automática para os beneficiários indiretos, com o valor, né, que eles receberam, e já podem solicitar as destinações a partir daí. É importante dizer que cada chamada tem a sua própria conta automática. Então, se você recebeu recursos no edital via distribuidora, no edital de desempenho comercial, no desempenho artístico, né, ou chamadas anteriores que a gente tenha feito, cada chamada tem uma conta e, a princípio, esses valores eles não se misturam. Né? Significa que você não vai somar todos os saldos que você ganhou numa conta só. O sistema vai ter as contas separadas, né? Porque cada uma tem as suas regras de destinação. Então, tem chamadas de distribuidora, por exemplo, que tem indução regional, na questão da destinação, né, etc. Então, cada recurso deve ser destinado dentro da sua própria conta, o que não significa que um projeto não possa receber várias destinações da mesma conta ou de contas diferentes, né? Vocês podem compor aí o financiamento do projeto de vários beneficiários, pode vir da distribuidora, pode vir do coprodutor, da chamada artística, da chamada comercial. Cada destinação vai resultar em um contrato separado com o BRDE, né? Mas as contas em si, elas não se misturam. Então, da parte do desempenho comercial, é isso que eu tinha para falar. Eu vou passar agora para a Clarice, que vai apresentar a parte do desempenho artístico. Se tiverem dúvidas sobre o que a gente está falando, podem escrever aí no nosso chat ou encaminhar e-mails, então, para esses endereços que foram colocados aí, também estão nas nossas apresentações. Boa tarde, eu sou a Clarice, eu sou adjunta da Laís e eu vou falar um pouco mais, então, sobre o edital de desempenho artístico e o sistema RPPF. A primeira coisa importante é definir que tipo de obra é apta à pontuação nesse edital, porque só vão poder se inscrever empresas que tiverem obras que se enquadram nessas regras. Então, são obras audiovisuais de longa-metragem que precisam
estar classificadas perante a Ancine como brasileira, independente, constituinte de espaço qualificado, disporem de CPB emitido para o segmento inicial de salas de exibição nos anos de 2016 a 2022, inclusive, o beneficiário indireto, ou seja, a produtora que está se inscrevendo, precisa constar como requerente desse CPB, e a obra precisa ainda ter certificado de registro de título emitido também para o segmento de salas de exibição entre 2018 e 2022, inclusive. Essa inscrição do desempenho artístico, ela é feita em 2 passos e os 2 são obrigatórios. Uma é a inscrição no sistema do BRDE, nesse link que está aparecendo aqui. É uma inscrição simples, que tem a ver com as informações da empresa produtora, e a inscrição das participações e premiações da obra em festivais no sistema RPPF. RPPF quer justamente dizer Registro de Participações e Premiações em Festivais. O período das inscrições começa amanhã, dia 20 de março, e vai até dia 18 de abril de 2024. O sistema RPPF é acessado através do SAD, do Sistema Ancine Digital. Aqui tem uma tela, a tela inicial do SAD, e uma indicação de onde vai estar o sistema do RPPF. A gente não colocou nessa apresentação todas as telas do sistema, porque isso está detalhado tela a tela no manual que se encontra no site da Ancine, nesse caminho que está indicado aqui, e também no site do BRDE, junto ao edital, aos anexos, etc. E aí vocês aqui encontram o manual do RPPF e também a lista de festivais que o RPPF apresenta para inclusão de participação ou premiação. Quanto a isso, é importante dizer que nem todos os festivais que constam de uma lista suspensa no RPPF são pontuáveis nesse edital. Os festivais que são pontuáveis constam do anexo 2 da chamada pública, que vocês podem consultar no site do BRDE. O mesmo se aplica ao recorte de obras disponíveis no sistema do RPPF. Elas podem ser em número maior do que as obras pontuáveis nesse edital especificamente. Por quê? Porque uma produtora, ao entrar no sistema, pode ver lá seus curtas e seus médias, por exemplo, e nesse caso específico, só os longas é que vão pontuar. Mas todas as obras pontuáveis pelos critérios do edital vão aparecer automaticamente no sistema, depois de vocês se logarem. E aí eu queria pontuar que a grande maioria das dúvidas que a gente tem recebido por e-mail são o seguinte: a minha obra tem CPB e não está aparecendo no RPPF, o que eu faço? Em quase todos os casos, o que está acontecendo é que o segmento inicial dessa obra no CPB não é salas de exibição. E aí, tanto o sistema RPPF quanto esse edital tem esse recorte. Então, de fato, essas obras não vão aparecer no RPPF e não são pontuáveis. O acesso ao sistema pode se dar por 2 perfis diferentes. Ou pelo diretor ou diretora, desde que o seu CPF esteja vinculado a essa função no CPB, ou pela produtora, se o seu CNPJ estiver vinculado à função de produtora no CPB da obra. Para fins desse edital, como quem está se inscrevendo é o beneficiário indireto, a produtora, que é quem vai ser contemplado ao final, independente de quem tiver inscrito uma participação ou uma premiação, essa pontuação vai ser destinada integralmente ao requerente do CPB. Ou seja, não faz sentido diretor e produtora tentarem os 2 fazerem o cadastro de uma mesma participação no mesmo festival. Existe a possibilidade de transferência de pontuação, da mesma forma que a Laís já explicou, para o desempenho comercial. Nesse caso, se houver uma coprodutora já registrada no CPB, é possível pedir a transferência de pontuação para essa coprodutora. Isso tem que ser feito no sistema do BRDE, durante o prazo de inscrição.
apresentando o contrato de coprodução e um termo de anuência entre as partes para que essa transferência aconteça. Falando agora da lista de obras que aparece ali no sistema, automaticamente, quando vocês se logarem, e de como fazer o cadastro das participações e premiações. As obras que vão aparecer são não seriadas de qualquer duração, mas como eu já falei, para fins desse edital, só os longas vão pontuar. O registro de participação ou premiação tem que ser feito individualmente para cada obra que tiver sido contemplada com prêmio, tiver participado de um festival, e para cada festival de forma separada. Então, se uma obra participou de vários festivais, vai ser necessário várias vezes entrar nessa obra e fazer o registro dela em cada festival. Se uma obra tiver sido premiada em diferentes categorias no mesmo festival, no mesmo ano, também vai ser necessário fazer vários registros diferentes, um para cada prêmio que tiver na lista suspensa lá do sistema. No entanto, eu vou explicar aqui depois que se vocês escolherem outros prêmios, lá da lista suspensa, tem no final outros prêmios, aí vocês podem colocar todos os outros prêmios como um único registro. E uma vez registrada uma obra, um prêmio para uma obra, não é mais necessário, na verdade, não pode mais, vocês não devem mais registrar a participação, a mera participação na obra, porque vocês não vão pontuar duas vezes. Uma obra não pode pontuar participação e também pontuar premiação. Como premiação é uma pontuação maior, só essa vai ser considerada. Aqui é a tela que se abre quando vocês clicarem na obra para fazer o registro. O que está tarjado em azul vai ser puxado automaticamente do sistema. O que precisa ser completado está na parte baixa aqui da tela. Então, tem menu suspenso para selecionar o país no qual aconteceu o festival, é preciso informar o ano da participação, e aqui tem escolhas a serem feitas: mostra principal ou mostra paralela, mostra competitiva ou não competitiva, ganhou o prêmio ou apenas participou. Novamente, um menu suspenso, cujas opções a gente já vai ver, para selecionar o prêmio, caso tenha havido prêmio, e um botão de anexar, a gente também ainda vai ver com mais detalhes o tipo de comprovante que deve ser anexado. Sobre a natureza das mostras. Bom, mostra competitiva e não competitiva, acho que é bem óbvio. Uma mostra competitiva é quando o filme participou de uma mostra na qual ele concorria a algum prêmio, não competitiva é quando foi uma participação em mostra que não concorria a prêmio. A mostra principal costuma ser a mostra central do festival, em geral competitiva. E mostra paralela, para fins aqui do sistema, é toda mostra que não seja essa mostra principal, seja ela competitiva ou não. No menu suspenso de premiações, tem todas essas opções: melhor filme brasileiro, melhor roteiro, melhor diretor estreante, prêmio do público, prêmio da crítica, prêmio especial do júri, menção honrosa especial e esse outros. Ao selecionar outros, uma caixa de texto livre aparece para informar quais seriam esses outros prêmios. E aí cabem todos os outros realmente que não estão na listagem acima. Melhor ator, melhor atriz, melhor fotografia. E aí, como eu falei antes, mesmo que sejam vários prêmios, todos devem ser informados em um único registro nesse campo de texto. Como os demais não podem ser selecionados dois ao mesmo tempo, não dá para escolher no menu suspenso melhor filme e melhor roteiro, é necessário fazer um registro para cada um. Mas no caso do outros, não, basta um registro. E para todas essas categorias de prêmios são consideradas as premiações conferidas pelo júri oficial, com exceção, claro, de prêmio da crítica ou prêmio do público, que aí são conferidos, né, pelo júri da crítica do festival ou
em votação de júri popular. Ao finalizar o registro de uma participação ou de uma premiação, a situação no sistema fica como aguardando análise. Enquanto essa ainda for a situação, é possível realizar um novo registro com as mesmas informações, corrigindo eventuais equívocos. O sistema permite isso. E aí, no final, o sistema vai perguntar: você deseja prosseguir? Se a empresa responder que sim, o registro anterior vai ser cancelado e vai ser gerado um novo registro com um novo número de protocolo. Agora, um novo registro com as mesmas informações já cadastradas não pode ser realizado por outro usuário, ou seja, diretor ou diretora e produtora não podem informar uma mesma participação ou premiação para a obra em um mesmo festival ano. A partir do momento em que o registro é designado para um analista, aí ficam bloqueadas todas as alterações e, após o término do período de inscrições, o sistema como um todo vai ficar bloqueado até a abertura da fase recursal. Situações que geram indeferimentos dos registros no RPPF. Um registro cujo comprovante se refere a festival que não consta da lista suspensa do sistema. Participação ou premiação de obras em andamento, work in progress. Tem festivais que aceitam obras em andamento, mas a Ancine aqui não. Registros de obras relacionadas à participação em festivais ainda não realizados no momento da análise, ou comprovações de participação premiação que sejam declaratórias, né, uma declaração da proponente ou currículo da proponente, que sejam simplesmente o envio de um hiperlink, um convite para participação, fotos de ingressos ou prêmios, site tipo IMDb ou outros que usam fontes declaratórias, documentos em formato editável ou que deixem dúvida quanto à sua fonte. A maioria dos indeferimentos ocorre porque o comprovante não comprova todas as informações prestadas. Ou seja, tudo que foi preenchido ali no sistema, nome do festival, ano, tipo de mostra, tipo de prêmio, tudo isso precisa estar comprovado no documento que for anexado no sistema. O indeferimento vai ser comunicado na fase de resultado preliminar, de forma motivada, explicando por que aconteceu o indeferimento, e o novo registro poderá ser realizado durante a fase recursal. Um outro resultado possível da análise é um deferimento com reenquadramento. O reenquadramento pode acontecer quando houver uma divergência entre a informação cadastrada no sistema e o comprovante que foi enviado. Pode acontecer, por exemplo, de no sistema ter sido informado a participação em um festival no ano de 2020, mas no comprovante é possível se observar que essa participação, na verdade, se deu em 2019. Então, o analista da Ancine pode corrigir essa informação no sistema e deferir com reenquadramento. Uma outra situação de reenquadramento é quando o documento enviado comprova a participação da obra em um festival, mas nada além disso. Não é possível comprovar em que mostra participou, se realmente ganhou um prêmio ou não. E aí, nesse caso, gera um reenquadramento para a pontuação mínima, que é de participação simples, ou seja, é como se fosse uma participação numa amostra paralela e não competitiva. Da mesma forma, o reenquadramento vai ser comunicado na fase de resultado preliminar, motivadamente, e durante a fase recursal é possível entrar com um novo registro, caso seja possível, enfim, comprovar o que não ficou comprovado no momento da análise. Para tentar evitar esses indeferimentos e reenquadramentos, os comprovantes aceitos são, preferencialmente, uma declaração ou certificado de participação, premiação emitido pelo próprio festival. Mas aceitamos também clipping do site ou catálogo do próprio festival, de preferência com informações bem claras sobre a participação ou premiação, desde que a fonte esteja clara.
E também clipping de mídia da época, com informações sobre participação e premiação, tais como jornais, revistas, sites especializados, posteriores ao festival ou próximos da sua data de realização. Vou frisar aqui novamente que é importante comprovar todas as informações inseridas no RPPF, o nome do festival, o ano da participação, o nome da mostra está aqui sublinhado, porque muitas vezes isso não consta, e aí não é possível aferir se era uma amostra principal ou paralela, se era uma amostra competitiva ou não, o prêmio eventualmente recebido, se a obra foi premiada, é necessário comprovar que prêmio recebeu, se o prêmio foi concedido por júri oficial ou pelo público, e o sistema aceita apenas um documento em PDF, então, se for necessário enviar mais de um documento para comprovar todas essas informações, é necessário juntar esses vários documentos em um único PDF, antes de anexar no site do RPPF. Como é aferida a pontuação? Essa tabela consta do edital. Os pontos são aferidos a cada obra, somando a pontuação de prêmio ou participação, conforme a classificação dos festivais. Eu já mencionei que a lista dos editais pontuáveis está no anexo 2, e lá os editais estão separados em classes diferentes. Tem os festivais especiais, os AA, A, B e C. Então, a pontuação vai depender de em que festival a obra participou ou pontuou. Assim como no edital de desempenho comercial, o valor monetário do ponto ainda não está definido. Ele vai depender das contempladas ao final, de forma a distribuir todo o montante financeiro, que é 60 milhões de reais. O limite de valor por beneficiário indireto também é de 15% do montante financeiro da chamada, e a quantidade de obras que receberão recursos ao final serão as 35 obras de maior pontuação, de forma proporcional à pontuação alcançada. Essa chamada tem 2 etapas de seleção que são concomitantes. A habilitação de caráter eliminatório, que é basicamente sobre as informações inseridas no sistema do BRDE, que vai averiguar a compatibilidade e a adequação formal dos documentos e das informações lá apresentadas, e a pontuação, que tem a ver com a pontuação das obras inscritas no RPPF e de acordo com aquela tabela que eu mostrei faz alguns slides. O resultado preliminar vai ser publicado no BRDE, no site do BRDE, indicando as inscrições habilitadas e inabilitadas, e também a pontuação de todos os inscritos, mesmo os inabilitados. E haverá aí um prazo de 10 dias corridos para recurso. Como apresentar o recurso? Ele precisa obrigatoriamente ser interposto por meio do sistema do BRDE, independente do motivo da inabilitação, seja ela por motivos formais, seja a respeito de obras que não foram pontuadas, ou questões de registros de participação em festivais indeferidos. E, quando a questão for um indeferimento no RPPF ou um reenquadramento no RPPF que está sendo questionado, também vai ser preciso apresentar a documentação corretiva por meio de um novo registro no RPPF. Não serão aceitas inclusões de novas participações ou premiações durante a fase recursal. Só vão ser consideradas as que tiverem no RPPF, tiverem sido analisadas, inscritas e analisadas até o fim do prazo de inscrição. O resultado final vai ser publicado no site da Ancine e do BRDE, na internet, e também no Diário Oficial da União, indicando o valor a ser escriturado nas contas automáticas, das quais a Laís falou, em nome dos beneficiários indiretos que tiverem sido contemplados. Eu vou passar novamente a palavra para a Laís, que vai falar rapidamente da destinação dos recursos.
Antes de eu entrar na questão da destinação, eu queria só fazer uma correção na apresentação aqui da Clarice, no slide que fala sobre o CRT, estava a data de 2018 a 2022, mas, na verdade, para o edital artístico, os CRTs válidos são 2017 a 2022, mas, apesar do erro formal aqui na nossa apresentação, tá tudo certo no edital, então vocês verifiquem os documentos oficiais, claro, né, para ver as regras. Sobre o RPPF, também acho que é importante dizer que é um sistema que já está em operação há vários anos, então já tem ali um certo banco de registro, já tem análises que já foram feitas no passado, deferidas com reenquadramento. Então, se as suas obras pontuáveis já tiverem nesse banco e já tiverem com registro deferido ou reenquadrado, e você tiver ok com isso, né, elas vão pontuar do mesmo jeito, não vai precisar fazer um novo registro para elas agora que abriu o edital. Então, tudo que já está lá está válido e, se enquadrando nos critérios do edital, vai pontuar normalmente. E também pontuar aqui a diferença de operação dos dois editais, né? O desempenho comercial, ele tem uma fase só. Durante a inscrição, você vai apresentar o recurso, tudo já vai estar ali, você já vai estar vendo a sua pontuação, já vai recorrer, e a gente vai ter um resultado final, e é só isso, né? É uma etapa só, tudo feito ao mesmo tempo. No artístico, não, já é um edital mais tradicional. Tem a primeira fase, a inscrição, a apresentação dos registros, aí fecha, a gente analisa tudo, né? Devolve um resultado preliminar de pontuação, então a gente abre para recursos, depois tem um resultado final. Então, eles têm uma operação um pouquinho diferente, para, né, não gerar nenhuma confusão. Estou pontuando isso aqui. Agora, então, vou falar rapidamente sobre as destinações. A destinação, então, ela vai acontecer depois que o edital acabar, todo mundo tiver com dinheiro na conta automática. O beneficiário direto, então, aquele que vai, de fato, receber o investimento, ele tem que fazer uma inscrição lá no sistema do BRDE, para uma proposta de investimento. Nessa proposta de investimento, ele vai apresentar todos os documentos que estão previstos aí no anexo 1 da chamada pública, e, em especial, o requerimento de destinação. Então, o beneficiário indireto, que é aquele que tem o dinheiro na conta, tem que preencher esse formuláriozinho, assinar, né, ter a assinatura do representante legal da empresa falando, ó, eu quero investir nesse projeto. E o beneficiário direto vai apresentar esse requerimento, então, com a assinatura do beneficiário indireto, junto com os dados da obra, ali, toda a documentação necessária para análise, né? O contrato de distribuição ou a declaração de distribuição própria, e os outros documentos que estão ali no edital. Há um prazo de 12 meses para todas as destinações, então o beneficiário indireto ele tem 12 meses para escolher os projetos e solicitar essas destinações do seu saldo. Se ao final dos 12 meses tiver dinheiro na conta automática, não escriturado, né, a gente vai recolher esses valores. Então, tem esse período fixo de 12 meses para escolher os projetos. Depois do resultado final ser publicado e o valor estar escriturado e a conta automática estar disponível, a gente começa a contar 12 meses. Cada projeto pode receber, então, no mínimo R$250 mil e no máximo 10 milhões. E, por fim, então, aqui as dúvidas, vou pedir para vocês encaminharem para esses e-mails, o que não tiver sido respondido no chat ainda, vocês podem mandar para cá. Temos alguma coisa para responder aqui, Clarice? Eu não recebi nada. Alguma pergunta que eles queiram que a gente responda para todos? Também não recebi aqui nada. Parece que tem muitas perguntas, muitas pessoas, mas como não passaram nada para a gente ler aqui na hora, eu acho que vai ser questão de responder por escrito. A assessoria de comunicação tinha dito para a gente que é possível publicar depois essas perguntas e respostas. Então, acho que vão ficar públicas para todo mundo, né? Acho que é isso. Bom, então, encerramos aqui. Obrigada, quero agradecer a todos os participantes, também toda a equipe que possibilitou a realização desse webinário e boa sorte para vocês com as inscrições, com os projetos. Até mais. Ficamos à disposição por e-mail.
Boa tarde, tchau.